Vamos lá então para a nossa live. Eu acredito que vai ser uma série de lives onde nós vamos trabalhar em cima do assunto fé e ciência, né? E, e nós queremos aqui tirar qualquer tipo de olhar religioso, de olhar de qualquer tipo que seja preconceituoso. Não. Eu quero aqui mostrar para vocês, meus seguidores, as pessoas que vão assistir isso aqui, é mostrar para vocês que existe uma conexão, existe um significado, existe a- algo, existe algo atrelado entre a ciência e a fé, porque como teólogo, né, e durante muitos anos da minha vida eu fui professor nesse campo da teologia, dentro, né, da religião evangélica. Então a gente tem um olhar. Quando a gente vai para a ciência, e a ciência ela busca evidências. Então os experimentos são feitos e uma série de experimentos e mais experimentos e mais experimentos e aí isso se torna evidência e aonde vão sendo publicadas as teses, onde vão sendo publicados os artigos, né? E assim, e ao longo dos anos eu venho fazendo uma série de experiências aonde eu aplico essas experiências no meu consultório, na clínica, nas minhas palestras, com os meus pacientes, com os meus alunos, né? Hoje nós temos aí uma turma formada de mestres em neurobiologia analítica, um tema, uma matéria criada por mim, e temos agora também uma turma de doutorado eh, de psicanálise integrativa e neurociência aplicada, que também é um assunto que está sendo colocado à tona, sendo trazido à tona agora, né? Até pouco tempo atrás eu falo alguns anos atrás, né? Até 2018, 2019, a neurociência servia só para experimento, só para dizer, porque as sinapses funcionam assim, porque essa parte do cérebro tem essa função, porque essa parte dos neurônios tem outra função, porque isso e aquilo e tal. E ficava só nesse campo de conhecimento, de informação. E agora isso está sendo aplicado, né? Já existe algumas pessoas mundo afora, um deles, assim, dos que eu mais admiro, é o Dr. Joe Dispenza, porque ele vem há mais de 20 anos trabalhando em cima dessas pesquisas, tornando isso evidente, né, com evidências claras através de aparelhagens, né, através de elétrons e um monte de outros aparelhos, né, que medem essas frequências. Então, assim, coisa fundamentada e não coisa aleatória e tal. Aliás, dificilmente você vai ouvir eu, Carlos Romero, falar de coisas que não estão fundamentadas. Uma coisa que eu não sou é leviano. Uma coisa que se eu abrir a minha boca para falar algo, aquilo que eu estou falando, você pode ter certeza que para aquilo que eu estou falando já foi pesquisado, já foi olhado, já foi analisado, já foi muito, muito, mas muito mesmo dissecado dentro da minha linha de conhecimento para eu chegar aqui e abrir a minha boca para falar alguma coisa, seja ela bíblica, seja ela científica, seja ela de qual espécie for. Se eu chegar com um assunto, você pode ter certeza absoluta que já houve assim uma pesquisa profunda a respeito daquilo da qual eu estou falando. E hoje eu vou falar de coisas profundas aqui que talvez você não ouviu ainda falar, talvez você já ouviu vagamente, às vezes você fala, poxa vida, esse cara está falando do quê? E olha que essas coisas eu já venho pesquisando e eu já venho trabalhando em cima disso. Eu me lembro que quando eu criei, em 2018, eu criei o PIN,
o programa intensivo motivacional, e eu comecei a falar muito dessas coisas. Só que as pessoas, 2018, 2019, assim, foi um tempo em que eu estava tão. Sabe quando você. Sabe aquela criança que recebe um presente novo que ela quer mostrar para todo mundo e fica repetindo? Ah, você já viu meu presente? Você já viu meu presente? Já viu meu presente? Então eu passei a ficar muito chato em 2018, 2019 por causa dessas novas descobertas que eu tive, principalmente física quântica, mecânica quântica, gestão das emoções. E eu comecei a falar isso, porque isso foi uma tese minha de doutorado, que eu lancei em 2019, esse doutorado. Então, isso foi uma tese minha. PIN é Programa Intensivo Motivacional. Por quê? Porque eu percebi que as emoções das pessoas, a emoção do planeta, a emoção do mundo, a emoção das pessoas estava na UTI, precisando de algo intensivo. Então, eu comecei a trabalhar de forma intensiva com a emoção das pessoas, né? E isso, nós tivemos 8 edições do PIN, onde cada edição a gente trabalhou algumas coisas, trabalhamos com desbloqueio, e depois disso surgiu o MID, que é o método intensivo de desbloqueio, que é algo mais específico, algo mais direcionado, mais diretivo. E agora eu estou já está bastante adiantado o processo, que eu estou lançando um curso que é a terapia breve analítica. Porque existe a terapia breve na psicologia, mas não existe a terapia breve na psicanálise. E eu, como doutor em psicanálise, como professor de psicanálise, eu percebi a necessidade no processo analítico de que haja algo mais sucinto, que haja algo mais diretivo, haja algo mais que traga um resultado mais rápido, que a sessão seja mais abreviada do que uma sessão de 45 minutos, uma hora, uma sessão de 15, 20 minutos, mas que a pessoa consiga, ali naquele momento, é, 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 sair daquela crise, sair daquela situação. Então, uma coisa mais breve, por isso que chama terapia breve, que é uma coisa de você ir lá e pá, fazer. Que isso existe na PNL, né? Em programação neurolinguística existe da PNL, da qual também eu sou professor, também tenho esse conhecimento, mas não é PNL, tá? Não é PNL. É terapia breve analítica, que vai chamar TBA. Então, essa terapia, ela vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Fazer uma diferença muito grande. Já faz, porque eu já faço isso. Eu faço isso muito por telefone. Pacientes em crise de ansiedade, crise de pânico, eu já tirei em 15 minutos, eu tirei a pessoa dessas crises e eu vejo a necessidade de hoje eu treinar profissionais para fazerem isso. Aí por que eu estou falando sobre isso logo no começo dessa live? Não, porque para você que não me conhece, ou você que me conhece pouco, só me ouviu falar de algum lugar, de alguma coisa, eu quero que você saiba o que eu sei. Quem é Carlos Romero? O que Carlos Romero sabe fazer? O que Carlos Romero estudou? O que Carlos Romero. Então, a minha base de conhecimento é teologia, que é a minha formação inicial é teologia, minha formação superior teologia, tá? Depois disso eu vim para psicanálise, para formação de psicanálise, depois pós-graduação, depois mestrado, depois doutorado, e 3 doutorados já. E com isso eu comecei a formar as minhas turmas. Em 2018 eu já tinha turmas de psicanálise. De 2018 para cá nós já formamos aí, eu acredito que 7, 8 turmas de psicanalistas ao longo desse tempo. Teve um período antes da pandemia, eram presenciais as aulas, depois passaram a ser online, e agora as aulas são gravadas. Enfim, veio o mestrado que nós terminamos em agosto do ano passado, formamos aí 22 mestres nessa área de conhecimento. E nos últimos tempos, porque assim, o PIN, ele foi baseado em várias ciências. A base na psicanálise, mas tinha física quântica, mecânica quântica, gestão das emoções. E então, assim, o conhecimento dessa área e as técnicas usadas para esse desbloqueio, né? Para isso que o programa intensivo motivacional, porque justamente o que é eu precisar de algo intensivo? É quando algo não está dando resultado e você precisa de intensificar
o processo. Então, ontem mesmo eu estava ministrando no Ministério Apostólico Coinonia e falei um pouco sobre isso, porque as pessoas, existem palavras que elas são deturpadas, que as pessoas esquecem a origem da palavra e tratam elas como outra coisa, tratam como uma coisa, como demérito, por exemplo. As pessoas depreciam as emoções. Gente, não existe nenhum ser humano sem emoção, existe? O que é o ser humano sem emoção? Vira um bicho, vira uma árvore, vira, sei lá, um cachorro, uma vaca, uma coisa. Então, emoção é algo inerente do ser humano. Sentimento também. Mas não é a emoção que vocês pensam que é. A emoção não é nada do que vocês estão imaginando. A maioria, não estou dizendo que todos, mas a grande maioria das pessoas pensam que é uma pessoa que tem emoção é uma pessoa emotiva, que é uma pessoa chorona, que é uma pessoa cheia de mimimi, uma pessoa cheia de coisa. Não, gente. Emoção é só uma coisa. Vamos pegar a etimologia da palavra. Vamos aqui. É energia, moção, movimento. Então, emoção é movimento de energia. E qual que é a energia? Só existe uma energia no universo que a física agora provou, que é o vácuo quântico, que na verdade uns chamam de Deus, outros chamam de vácuo quântico, outros chamam de universo, outros chamam de a massa amorfa, substância amorfa, outros chamam de tantas outras coisas, outros chamam de matriz divina, não interessa o nome disso, é a energia primordial do universo de onde tudo foi formado. Né? Que lá, na verdade, lá em Gênesis está escrito que no princípio Yahvé, Hashem criou a ET. O que significa ET? A palavra, a energia, a vibração. Era só algo vibrando. Quando tudo começou, só tinha algo vibrando, era uma palavra liberada. Então, quando essa palavra começou a estabelecer coisas, tá? Começou a estabelecer coisas e coisas começaram a existir através desta palavra. Então, o começo de tudo não é a coisa, é a vibração que vem antes da coisa, a energia que move, é um movimento de energia que faz tudo acontecer. E se eu estou movimentando a minha energia para o negativo, eu começo a perceber que coisas negativas estão acontecendo na minha vida. E se eu movimento a energia para o positivo, eu começo a ver que coisas positivas estão acontecendo para a minha vida. Agora, abaixo dessa palavra emoção vem a palavra sentimento, que vem da raiz sentir, sentido. Sentido é rumo, sentido é caminho, sentido é jornada. Então, qual que é o rumo que eu estou dando para a minha vida? A energia movimentou. Eu estou movimentando essa energia para que lado? A energia veio, por exemplo. Vamos usar um exemplo que a maioria entende. É energia elétrica. Deixa eu te fazer uma pergunta. A energia elétrica ela é boa ou ela é ruim? Me diga, ela é boa ou é ruim? Aí você falar que ela é boa, porque ela está aqui produzindo aqui, ó. Esse celular só está funcionando porque tem energia aqui. O ventilador, o ar-condicionado, a lâmpada, as coisas que acontecem é porque tem uma eletricidade aqui que tem algo funcionando. Então é energia e você vê a energia, onde você vê? Energia, vem cá, cadê a energia? Vem cá, deixa eu te abraçar. Você tem como abraçar a energia? Você tem como ver a energia? Não. Mas a energia produz coisas. Agora, do mesmo jeito que eu posso usar essa energia para ligar um aparelho, para usar um celular, para usar uma câmera, para usar qualquer outra coisa, eu também posso usar essa energia para matar uma pessoa. A mesma coisa é uma faca, a mesma coisa é uma ferramenta. Então eu te pergunto, é bom ou é ruim? Vai depender do que para que você vai usar. A energia está aí, está aí, está aí, está aí. Jung, contemporâneo de Freud, chamou isso de inconsciente coletivo. Uma nuvem de informações do passado, do presente e do futuro, que estão todas no agora e que quem quiser pode acessar. Então, durante muito tempo, o misticismo, a mentira, o engano de pessoas que tinham esse conhecimento aqui que eu estou falando,
usavam tudo isso para amedrontar pessoas, usavam tudo isso para assustar pessoas, usaram tudo isso para manter as pessoas cativas no medo. E ontem mesmo eu falei, nós não temos que ter medo de coisa alguma, porque se nós que estamos aqui emprestados nesse corpo físico, porque na verdade nós não somos isso aqui não é eu não sou isso aqui. Eu sou uma energia movimentando, vibrando, estou vibrando em tantos hertz, talvez, não sei, mas se fosse medir aqui, provavelmente eu estou vibrando aí em torno de 500, 600 hertz, talvez seja isso que eu esteja medindo. O Dr. David Hawkins é um PhD em física alemão que criou isso. Não é que ele criou, ele criou um aparelho que traz essas percepções, inclusive ele criou um gráfico. Você pode pesquisar na internet, onde você quiser, lá o gráfico de Hawkins, você vai perceber lá quais são as emoções, as nossas emoções e quais os hertz de cada emoção. Dessa energia movimentada. E tudo isso tem a ver com o que está escrito na Bíblia. E mais uma vez dizendo para você, eu não estou aqui para falar de religião, de evangélico, de católico, de espírita, de satanista, de budista, de nada. Eu estou falando do que está escrito num livro histórico, que é a Bíblia, o maior de todos os livros historicamente falando, o livro que tem mais evidências históricas, evidências físicas, evidências de todas as quais você possa imaginar, porque hoje os arqueólogos, os antropólogos, todos estão ali escavando toda a questão ali no Oriente, estão escavando, e quanto mais eles vão escavando, mais coisas eles vão descobrindo, coisas que não estão na Bíblia, coisas que não foram colocadas, porque quando foi criada a Bíblia, foi um grupo de sábios, né, de pessoas entendidas naquele tempo, que falou, isso aqui fica, isso aqui sai, isso aqui fica, isso aqui sai. Então, muita coisa não entrou. Por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque talvez seja a maior aula de mecânica quântica, de física quântica, seja o livro de Enoque, mostrando todas essas coisas, como elas funcionam, só que ele dava nome de vacas voadoras, ele dava nome de seres, né, alados, né, de seres alados, e a Bíblia também fala isso. A minha esposa estava me mostrando agora mesmo. Falou, meu amor, olha aqui, olha que está escrito aqui em Hebreus. Hebreus é um negócio, eu acho que Hebreus, o autor de Hebreus, ele teve uma conversinha com Enoque, porque ele fala de muitas coisas relacionadas ao invisível, muitas coisas relacionadas ao não palpável fisicamente, e de coisas muito, muito profundas. Ontem não deu tempo de eu terminar isso, porque tinha alguns versículos que eu ainda queria colocar lá, mas não deu tempo, mas não tem problema. Eu acredito que a mensagem foi passada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso está muito conectado. Existe um fio invisível conectado. Eu estava a física quântica, né? Não a física de Newton. A física de Newton foi a base de muita coisa interessante, de muita coisa boa. Nós não podemos desqualificar Newton, porque as descobertas de Newton que trouxeram tudo que existe até hoje aqui foi a física de Newton. Igual também falo Freud, né? Freud trouxe todo esse olhar do inconsciente, esse mergulhar no inconsciente, esse conhecimento do inconsciente, mas eu não posso ficar parado em Freud, eu tenho que avançar. E eu também não posso ficar parado em Newton, eu tenho que avançar. Então, hoje, depois de 200 e tantos anos, acredito que 220 anos depois, 220 anos, porque foi em 1905 que Max Planck veio e trouxe o experimento da dupla fenda, né? E esse experimento mudou toda a história, porque se esse celular, olha só, quantas pessoas estão me assistindo agora em vários lugares diferentes, como que isso é possível? Só é possível pela física quântica, só é possível pela mecânica quântica. Só que as pessoas só usam a mecânica quântica para aparelhos eletrônicos, só usa a física quântica para poder, para o telefone, para o passe do metrô, né? Para coisas eletrônicas, e esqueceram que existe
aqui, se você for usar isso num outro nível, você vai perceber que aquilo que você pensa, você cria, aquilo que você sente é o rumo que dá para a existência. Então, a coisa é muito mais complexa, né? Ontem mesmo eu comecei a desmistificar o texto de Hebreus e levando um pouco para a ciência, o texto de Hebreus 11, se a gente for, não é Hebreus como todo, né? Mas vamos pegar ali Hebreus 11, que fala sobre a fé, que é uma das coisas que as pessoas gostam de falar muito sobre essa questão de fé, esses trem assim, essas coisas. Então, assim, Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento, né? A fé é uma base, é uma certeza daquilo que eu espero, daquilo que eu quero realizar, e que ela também, no segundo estágio, ela é a evidência, ou seja, a prova, tem na versão King James atualizada, diz que é a prova concreta, é a evidência daquilo que eu não estou vendo. Agora, como que eu tenho evidência de algo que eu não estou vendo? É só a física quântica que hoje, só a física quântica pode explicar isso. Não tem mais nada no planeta que pode explicar esse texto de Hebreus. Por quê? Porque ali não está dizendo que a fé é positiva. É como a energia, a mesma coisa da energia. A fé é como se fosse a energia. Se eu uso essa fé, se eu entendo essa fé como algo, porque a fé é base, é o fundamento, é a fundamentação. Ou seja, o cientista busca uma fundamentação científica. Fala, isso aqui acontece porque foram feito, de 100 experimentos foram feitos, mais de 80 deram certo dentro desse experimento. Vocês estão entendendo a evidência física, a evidência da ciência, a evidência científica, ou seja, o fundamento científico é esse. Agora, que fundamento é esse que não existe um cientista que pode provar? Que fundamento é esse? Então, vamos pegar aqui a fé como energia. Então, se eu tenho certeza que eu não vou dar conta de fazer uma coisa, eu criei um fundamento, eu fundamentei aquilo que eu estou acreditando. Então, eu já criei uma base para construir algo. Então, se eu estou construindo uma base no fracasso, o meu edifício que eu vou construir em cima dessa base é o quê? É uma edificação de fracasso. Agora, se eu tenho uma base, eu coloco essa base nesta base, esta base é uma base sólida daquilo que realmente eu quero, daquilo que realmente é algo que faz sentido para que eu possa viver o positivo, para que eu possa viver coisas boas, para que eu possa viver coisas maravilhosas. Então, essa base vai me dar o quê? Já é a fundação para mim poder construir algo de sucesso na minha vida. Agora, veja como é que é isso. Enquanto a maioria do povo, a maioria dos pregadores estão dizendo que mas você precisa ter fé, você precisa ter fé. Não, a questão não é que você precisa ter fé, ela já existe um fundamento aí. Você só precisa canalizar ela. Aí você vai ter que usar o quê? Emoção. Você vai ter que usar a energia, movimentar essa energia para construir essa base. E a partir do momento que você constrói essa base, você vai para o segundo estágio, que é o sentido, que é o rumo para onde você vai levar isso. Agora, para que rumo que você está levando a tua vida? Para cima, para as emoções elevadas, para as frequências e dimensões elevadas, ou para baixo? Aí a gente vai ter que entrar na ciência, a gente vai para a teoria das cordas. Alguém já ouviu falar da teoria das cordas? Como é que funciona a teoria das cordas? Quando eu comecei a estudar a teoria das cordas, eram 5 dimensões que a física tinha descoberto. Depois de mais uns anos, em 2018, 2020, mais ou menos, já estavam falando de 10 dimensões. Agora já estão falando de 19 dimensões de realidades palpáveis. Eu estou falando isso que a física pode ver. Aí a gente vai lá na Bíblia e tem um versículo dizendo que aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais foi observado por qualquer humano, é o que
Deus, o Eterno, o Criador, tem preparado para aqueles que acreditam. Agora veja só. Aquilo que olhos não viram, a física viu. A física conseguiu ver. A física conseguiu ver 19 dimensões de realidades diferentes, e isso pela teoria das cordas. Eles colocaram isso como se fossem paredes de vidro entre uma. Então vamos imaginar aqui a nossa realidade tempo-espaço, tá? A nossa realidade aqui tempo-espaço, que permeia aqui o planeta Terra, tá? Tempo e espaço, tem hora, né? Agora são 13 horas e 2 minutos, 1h02 da tarde, aqui no Brasil. Aí o que acontece? Aí eu pergunto, essa realidade isso é real? Vamos lá, vamos começar a bagunçar vamos botar fogo no parquinho aqui e começar a bagunçar a cabeça de vocês, tá? É real 13 horas e 2 minutos e 25, 6, 7 segundos no horário de Brasília, no horário de Brasil. Lá nos Estados Unidos é esse horário. Lá em Portugal é esse horário. Lá na Holanda é esse horário. Lá no Japão é esse horário. Aqui começa a bagunçar tudo. Por que aqui é um horário e por que lá é outro horário? Então, essa realidade aqui ela é muito frágil. Ou seja, isso aqui não é realidade. Então, eu já quero começar a mostrar para você que a realidade que você está vivendo agora, eu não sei qual é a realidade que você está vivendo agora, que você chama de realidade, que não é realidade, a dor. Quais são os experimentos que eu faço para os meus pacientes? Ah, mas eu estou sentindo muita dor na alma, estou sentindo muita dor nisso, eu estou sentindo porque está doendo, porque eu fui lá na minha infância, eu fui maltratado pelo meu pai, lá na minha infância eu fui maltratado por não sei quem, eu fui abusado por um outro adulto, por não sei o quê, por um adulto, por alguém, blá, 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 blá. Tá, essa realidade existe? Ou você está retroalimentando uma realidade de dor que não existe, que simplesmente foi um sopro que aconteceu e que não tem necessidade nenhuma de estar existindo agora? É muito frágil essa realidade que nós achamos que é realidade. Está parecendo conversa de cientista maluco, realmente, mas tá lá. Para você que quer fundamentar isso biblicamente, quer fundamentar isso com a fé, com a parte de espiritualidade, então vamos para a Bíblia. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, que jamais ninguém imaginou, o que ninguém jamais sentiu. Sentido, estou falando de sentido, eu estou falando de rumo, é o que está preparado, é o que está preparado, está pronto. Eu vou repetir, está pronto. A física quântica diz que tudo já existem em várias dimensões de realidade. Nós estamos em apenas uma dimensão, são como camadas de existência, porque são realidades existenciais. Estou falando de realidades ilusórias, eu não estou falando de realidades alucinógenas, não. Estou falando de realidades experimentáveis. Eu estou falando de realidades existenciais, de existência, e que foram detectadas pela física. Então a ciência ainda está muito limitada para entender processos que estão escritos na Bíblia, mas já estão chegando porque cada dia que passa, por exemplo, os cientistas agora chegaram a uma conclusão que o cérebro humano não foi feito para lidar com o como vai ser. Todas as vezes que a gente quer saber como que vai ser uma coisa, a gente entra em parafuso. Eu atendo uma pessoa
considerado um das pessoas mais inteligentes do Tocantins. O mais inteligente, que foi a única pessoa que tirou nota 1000 no Enem. Porém, quando chega diante de um público para falar, essa pessoa simplesmente desmorona, passa mal, dá vontade de desmaiar. O que leva uma pessoa com tamanha inteligência, com tamanho tudo, chega ali? É a prova. É a prova que eu estou dizendo para vocês. Nós não fomos equipados. Nós não fomos equipados para viver o depois. Presta atenção. Nós não fomos equipados para viver o depois. E todas as vezes que você for querer viver o depois, você vai entrar num processo doloroso de ansiedade. Hoje é domingo, se você for começar a preocupar o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, você entra em ansiedade, você entra em pânico, você entra. Por quê? Porque nós não fomos equipados para o amanhã, nós fomos equipados pelo Criador para vivermos o agora. Ai, 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 ai. Nós somos equipados pelo Criador para vivermos o agora. Só o agora. Você sabe o que é só o agora? Você tem noção do que é só o agora? Tanto biblicamente quanto cientificamente? Para a ciência, o agora é o único momento que nós temos o poder de fazer qualquer coisa. O ontem já passou, não posso fazer mais nada a respeito de ontem, por exemplo. Nós somos fruto das nossas decisões, das nossas escolhas. Se eu fiz uma escolha há 10 anos atrás, eu estou sofrendo consequências dessas escolhas hoje. Se eu fiz uma escolha há 30 anos atrás, eu estou sofrendo consequências dessas escolhas, ou boas ou ruins. Mas eu estou sofrendo consequências de decisões que eu tomei. E estou sofrendo as consequências quando? Agora, não é lá. O lá acabou, já passou. A água passou debaixo da ponte, ela não vai voltar lá mais nunca. Então, por que é que eu tenho que ficar me preocupando com como vai ser? Sendo que eu não tenho esse equipamento. Gente, me escuta, porque isso aqui é uma das coisas mais sérias que eu já falei na minha vida e por isso que eu estou abrindo a minha boca para falar isso. E olha que não tem muito tempo que eu descobri isso. Não tem muito tempo que eu descobri isso. Nós somos feitos para o agora. Porque agora é simplesmente o eterno presente. O eterno é agora. Ah, porque tantas pessoas. Ah, porque eu quero ir lá para o céu. Não existe esse ir lá para o céu. Você pode viver esse céu agora. Ah, mas agora eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque você não está agora. Ninguém sofre no agora. Não tem sofrimento agora. Ou você está sofrendo uma depressão porque você não consegue lidar com o seu passado e você está trazendo para o agora aquele passado doloroso que você viveu. Você quer a chave para vencer a depressão? Por que eu estou com depressão? Por que a pessoa está com depressão? Porque ela está, porque é um estado. Depressão não é doença. E eu rebato o tempo todo o DSM-5 sobre isso, eu debato o CID-10, CID-11, porque depressão, agora mudaram, né? Colocaram como transtorno. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno depressivo, por quê? Porque não é algo, não é patológico, é estado. Então, quando eu fico no estado do passado, eu sofro aquele estado da qual eu paralisei o tempo lá atrás. Se eu estou sofrendo o que eu sofri na minha infância agora, é porque eu paralisei lá, eu estou parado lá. Eu não vim para cá, estou parado lá, o meu corpo está adulto. Estou com 50 anos, meu corpo está adulto, mas o meu sofrimento está lá nos 5 anos de idade.
Aí eu perdi a sintonia da eternidade, porque a eternidade é agora. E é agora o que eu estou fazendo? E a mesma coisa é a ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. Ai, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai, porque eu não sei se amanhã eu vou amanhecer bem. Ai, eu não sei se amanhã vai estar chovendo. Eu não sei se amanhã vai estar calor. Eu não sei se amanhã eu vou ter força para trabalhar. Eu não sei se amanhã meu pai vai estar bem, minha mãe vai estar bem, meus filhos vão estar bem. Eu não sei se amanhã a economia do país vai dar certo. Eu não sei se amanhã vai ter uma nova pandemia. Eu não sei se amanhã vai ter um vírus que vai matar um terço da Terra. Eu não sei se amanhã vai acontecer uma catástrofe e o meteoro vai cair na Terra e vai detonar com metade do mundo. Eu não sei, mas eu estou aqui sofrendo porque justamente nós não fomos feitos para saber isso. Nós fomos feitos para viver o eterno presente chamado agora. E agora eu estou protegido. Agora você está protegido. Está caindo um meteoro em cima da sua cabeça agora? Tem alguém com a arma apontada para a sua cabeça agora? Não. Agora você está no presente, que é o presente, vivendo o presente, recebendo o presente. Então, quando eu estou no agora, tem um embrulho de presente para mim viver esse agora. E eu não estou inventando nada disso. Eu não estou inventando nada disso. Então, existem dimensões de realidades em que eu posso acessar agora. Inclusive, o futuro que você deseja, você pode acessar ele agora. Ou o futuro que você teme, porque isso também está na Bíblia. Jó disse lá: tudo que eu temia, está lá no livro de Jó, me sobreveio. Todos os medos que Jó teve aconteceram com ele. Porque ele alimentou aquele medo todos os dias, mesmo orando, tá? Porque o que está escrito lá no livro de Jó, se você for analisar e você for fazer uma leitura bem profunda a respeito, com bastante cuidado e zelo, sobre todos os dias ele orava pelos filhos dele. Todos os dias ele orava pelos gados dele, pelos animais. Todos os dias ele orava pelas fazendas dele. Mas todos os dias ele colocava mais medo. Todos os dias ele colocava mais medo. Eu vou repetir. Tudo o que aconteceu com Jó foi porque todos os dias ele colocou mais medo. Ele orava, sim, ele orava, ele buscava, ele pedia, ele clamava, mas ele simplesmente colocava o quê? Medo do que poderia acontecer amanhã. E esse medo criou a pior de todas as realidades. Existem pessoas que falam que o livro de Jó é uma metáfora, que não existiu, tal. Na verdade, se fosse cronologicamente falando, o livro de Jó deveria ser o primeiro livro. Porque o Pentateuco, supostamente escrito por Moisés, veio depois do que já havia acontecido com Jó. Então tem tanta coisa que a gente acha que é verdade, e aí as descobertas vêm e mostram que não é nada disso. Sabe por que acontece isso, gente? É porque tudo está muito relativo. E vai se tornar mais relativo. De 2030 para frente, se já existia muitas coisas relativas, vai começar a ter coisas mais relativas ainda para você. Olha o que a inteligência artificial está fazendo. Olha o que a inteligência artificial já está fazendo, o estrago que a inteligência artificial está fazendo. E se eu te falar que a inteligência artificial já existia nos tempos bíblicos, lá nos tempos de Noé, antes de Noé, e quem falou sobre isso foi Enoque, o avô de Noé. O avô de Noé já estava falando dessas coisas naquele tempo, no tempo dele. E quem foi que escreveu esse livro de Enoque? E como é que isso foi achado e agora
tá aí uma bomba na nossa cabeça, porque tudo que está ali escrito nesses 3 livros, é um livrinho pequeno, são apenas 3 capítulos, mas esses 3 capítulos desse livro de Enoque parece tudo muita loucura. Na verdade, ele não tinha compreensão no tempo dele, então era o que ele enxergava. Então ele via vaca voando, ele via um monte de outras coisas, porque ele chamou pelos nomes. Igual, como, por exemplo, as profecias de Ezequiel, de Daniel, eles falavam o quê? Que eram águias soltando fogo pelas asas, enfim. O que eram essas águias? São os aviões hoje. Então assim, a compreensão que eles tinham naquele tempo era a compreensão de que eles podiam mensurar, a linguagem que eles podiam usar naquele tempo. Até porque eu vou falar de outra coisa que vai chocar vocês, mas eu preciso falar, né? É que a linguagem falada, ela é muito pouco, ela é 7% de todas as linguagens, ela é muito mínima. A linguagem falada, o que eu estou falando para você. A minha energia vai muito mais na frente. A minha energia vai à frente daquilo que eu falo. Porque a energia não tem barreira. A minha voz tem. Se eu falar aqui, pode ser que alguém ouça, pode ser que não ouça. Mas já tem texto bíblico dizendo que pode vir um pássaro aqui, ou seja, um ser alado aqui, pegar essa voz que eu estou falando aqui e levar para uma outra dimensão. Levar para um outro país, levar para outro planeta, levar para outro lugar, fora daqui dessa dimensão. E qual que é o problema disso? Porque agora, o que acontece com os teólogos agora? Vão ficar tudo maluco de coisas que eles sempre leram e nunca perceberam. Coisas que eles leem na Bíblia o tempo inteiro e que nunca houve compreensão daquilo que eles leram. Você quer ver outra maluquice? Que a gente for entrar nisso aqui de coisa de Bíblia e de ciência e de tudo, vocês vão ficar doidos. O que acontece? Quando perguntaram para Jesus lá, Jesus, fala a respeito do reino. Cadê esse reino? O reino vai vir? Como é que vai ser quando o reino vier? Vai ser assim, vai ser assado? Cadê esse reino? Porque se eu falo desse reino, o reino do meu pai, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o que é esse reino dos céus e onde está esse reino dos céus? Jesus disse: esse reino não está nem ali, nem lá, não está em Jerusalém, não está no Monte Sião, não está na Judéia, não está em nenhum lugar desse. O reino do céu está dentro em vós. Agora complicou. Ele disse: não tem esse reino externo. Esse reino nunca vai ter, nunca vai existir, não vai ter. Esse reino ele só existe dentro de cada um de nós. Agora, se eu não tenho compreensão dessas coisas, se eu não tenho conhecimento dessas coisas, como que eu vou viver essas coisas? Como que vai ficar isso? Como que vai ficar isso, gente? A ignorância, medo é ignorância. Porque quando eu sei quem eu sou, que está lá em Gênesis 1:26, que eu sou imagem e semelhança daquele que me criou, eu tenho medo de quê? Porque eu já disse aqui, eu não sou esse corpo físico, eu estou nesse corpo físico. Eu não sou essa alma que é a interface, né? Que é a imagem, as percepções. Eu não sou isso aqui, eu tenho isso aqui. Então o que que eu sou? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou um espírito que precisa de uma alma para ter as percepções e precisa de um corpo para transitar aqui. E esse corpo é um carro alugado. Imagina que você vai para um outro país ou para outra cidade que não dá para você ir com seu carro. Aí você vai de avião, vai de navio, seja lá de que for. Você chega lá naquela cidade, naquele local e você aluga um carro. Aí você aluga um carro e você está com aquele carro emprestado só para usar aquele carro naquele período que você estiver ali. Então, o nosso corpo físico é só um carro alugado para o tempo que nós vamos estar aqui, esse tempo terreno. Depois que a gente alugar esse carro, a gente devolve esse carro e volta para o nosso país de origem, para a nossa cidade de origem. E a nossa cidade de origem não é aqui.
Esse carro tem tempo de validade. É só um pouco, um período de tempo que esse carro vai estar aqui alugado. Daqui a pouco você devolve esse carro e você volta para a sua origem. E eu te pergunto, eu quero te fazer uma pergunta aí. Você é original ou você é artificial? Qual que é a diferença do original para o artificial? Eu vou repetir. Qual é a diferença do original para o artificial? O original carrega a origem. O original carrega a origem. O artificial só tem a forma, só tem o formato, só tem a semelhança, mas não é original, porque não carrega a originalidade. Você pega uma planta artificial, ela é igualzinha à planta de verdade, mas ela não carrega a origem. Não carrega a origem. E eu quero dizer uma coisa para você. Você sabendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, você é original. Você carrega a origem de quem te criou aí dentro de você. Você pode ser ateu, você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser sem crença nenhuma, pode ser um espiritualista individual, independente, pode ser quem você quiser. Acreditando ou não no que eu estou te falando aqui, você carrega dentro de você a origem de quem te criou. Você é imagem e semelhança dele. Você tem toda a composição dele. Agora, por que que eu não faço então coisas tão tremendas, coisas tão maravilhosas? Por que que a minha vida está destruída? Por que que a minha vida está acabada? Por que que a minha vida está um fracasso? Por que que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo? Porque simplesmente você está fora de casa. Você está fora da sua origem, você está fora da sua casa. Volta para casa para você ver, volta para a sua essência. Volta para dentro. Aonde que está o reino? Dentro. E aonde que nós estamos buscando o reino? Fora. Não foi isso que aconteceu lá, quando Maria Madalena foi procurar Jesus lá já que estamos falando de Páscoa, né? Já que estamos falando de ressurreição. Quando ela foi lá visitar o túmulo para levar perfumes, aquela coisa toda, né? O que que aconteceu? Estava vazio. O túmulo estava vazio. Por que que o túmulo estava vazio? Porque Jesus voltou para a casa do Pai. Tá. E o que foi que o anjo apareceu lá para Maria e disse para ela? Você está procurando no lugar errado. Você está procurando vida aonde tem morte. Você está procurando vida num cemitério. Gente, isso aqui é uma das coisas mais fortes que pode existir na Páscoa. E olha que eu nem estava falando de Páscoa, tá? Eu estava falando de ciência e fé. De física quântica, de mecânica quântica e de tantas outras coisas aqui. Então, olha só. Quando Maria foi procurar Jesus, lá naquele sepulcro, lá no cemitério, o túmulo estava vazio, a pedra foi removida e ela achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas logo aparece um ser de outra dimensão, eu estou falando aqui de dimensões, porque a física já descobriu que existem outras dimensões, um ser de outra dimensão, ou seja, um anjo, um ET, um anjo, aparece para Maria, esse ser em forma, né? Esse ser em forma de alguma coisa, forma de um homem vestido de branco, e fala para ela: você está procurando entre os mortos aquele que vive. Você está procurando entre os mortos. Você está procurando no lugar errado. Como é que eu vou procurar vida onde está a morte? Como é que eu vou procurar vida no cemitério? Então, o que está acontecendo com as pessoas que estão fora do propósito,
fora do propósito da sua eternidade, da sua vida, daquilo que faz sentido para você. Por que, que as pessoas estão fora e por que, que as pessoas estão sofrendo? E muitas vezes eu mesmo estou sofrendo por uma série de situações porque eu estou fora. Eu estou procurando algo fora do lugar. E o que, que acontece com a gente? Vamos trazer para a nossa vida real aqui, né? Quando a gente está procurando uma coisa, a gente não acha, o que, que a gente entra em desespero total. Eu estou procurando algo e não acho, mas eu estou procurando no lugar errado. Não procura vida onde tem morte, tem que procurar vida em quem ressuscitou. Então, aquele que ressuscitou e que vive a eternidade é que tem a vida para nos dar. E eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando de uma compreensão que se eu tiver essa compreensão e se você tiver essa compreensão, nós vamos mudar tudo na nossa vida. Porque eu vou parar de procurar quem vive no cemitério, gente. E o que que seria, qual que é a representação desse cemitério aqui nessa nossa, sei lá se é aula, o que que é isso aqui, só sei que eu falei, eu vou falar, eu vou começar a misturar ciência com fé, para as pessoas entenderem que tudo é a mesma coisa, porque quanto mais eu tenho acesso à ciência e ao conhecimento, mais eu entendo que existe um ser, o dono da ciência, para dar mais conhecimento e mais clareza a tudo que está acontecendo no planeta e tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu. Eu só vou tendo mais clareza, eu só vou tendo mais convicção, eu só vou tendo mais conhecimento e isso vai abrindo as minhas percepções, vai expandindo minha consciência, vai expandindo as minhas percepções, vão expandindo, 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 expandindo. Então, o que que representa eu procurar a vida onde está a morte? Primeiro, no passado. A sua vida não está no seu passado. Por isso que chama passado, passou. Passado é o quê? Aquilo que passou. Que coisa, hein, gente? O passado é aquilo que passou. Então, se eu estou no passado, eu estou procurando vida no meio dos defuntos. Quantos de nós estamos procurando a vida lá no defunto, lá no meio dos defuntos, lá no cemitério, hein? Remoendo, revivendo o passado e aquela coisa fedida, fétida, horrorosa, horrível. Você já abriu um túmulo e você viu o que tem lá dentro? E o mau cheiro que é? E eu te pergunto hoje, por que que você está procurando vida no seu passado? Por que que você está procurando vida entre os mortos? Vida é o presente, é o agora, é o eterno presente chamado hoje. Fica no hoje, permanece no agora. Se você permanece no agora, você está em casa. Porque no agora você sabe o que fazer. Fora do agora, não. Fora do agora você não tem mais poder, porque fora do agora estão os defuntos lá para trás. E fora do agora estão todos os seus medos e temores de como vai ser o seu futuro. Então o que sobrou para nós? O agora. O que sobrou para mim? O presente. O que sobrou para mim? A presença. Gente, olha, com o presente eu tenho a presença. Isso é a metáfora de voltar para a casa do Pai. É voltar a ter a presença. É procurar a vida aonde a vida está. E onde que a vida está? Agora. Então viva intensamente esse agora. Você está almoçando? Então viva intensamente esse almoço que você está comendo. Você está assistindo a live? Então pega
tudo que você tem, toda a sua mente, seus sentimentos, sua razão, tudo coloca aqui. Para de procurar a vida onde está lá os defuntos. Para de procurar a vida onde ainda não se manifestou para você. O Criador, Deus, é o inconsciente coletivo, ou seja, ele é atemporal. O que aconteceu ontem, o que acontece hoje, simultaneamente o que acontece amanhã, simultaneamente está tudo no agora para ele, mas nós ainda não somos assim. Aqui, com esse carro alugado aqui, não tem como a gente ter compreensão do que está do outro lado. Ora, se eu estiver em Portugal, não tem como, naquele carro alugado que eu aluguei para andar naquela cidade lá, vamos que seja Sintra, que seja Lisboa, eu estou andando lá em Lisboa, eu vou, com aquele carro alugado, eu vou atravessar o oceano para voltar para o Brasil? Nunca. Naquele carro alugado, não. Mas se eu pegar um avião de volta, eu vou fazer toda a transposição e vou voltar. O carro alugado, eu estou usando a metáfora do carro alugado, que o nosso corpo físico é o carro alugado, só para você entender um pouquinho do processo. Então, esse carro alugado, ele só serve para agora, para esse momento, para o lugar que eu estou, para a cidade que eu estou, para a hora que eu estou. Se eu sair dessa cidade, eu vou ter que devolver esse carro e vou ter que voltar para o meu local de origem. Qual que é o meu local de origem? O único local de origem que existe. O original. E onde que é a origem? Onde tudo foi feito e por quem foi feito, que é a minha essência. E onde está a minha essência? Dentro. Então, meu local de origem para que eu possa entender é onde? Dentro. E o que vai acontecer aqui fora? Vai manifestar o que está dentro. Se dentro de mim está medo, então vai manifestar fora o que? Medo. Se dentro de mim está alegria, vai manifestar fora o que? Alegria. Se dentro de mim está gratidão, vai manifestar o que fora? Gratidão. Se dentro de mim está manifestando, dentro de mim está acontecendo miséria, falta, frustração, angústia, dor, então lá fora vai manifestar o que? Angústia, dor. Por quê? Porque tudo é um espelho do que está dentro. É a teoria do espelho de Lacan. Tudo que está aí fora está refletindo o que está aqui dentro. Não tem nada lá fora acontecendo, está tudo acontecendo aqui e simultaneamente através, porque eu não sei se você sabe, você não enxerga com seus olhos, você enxerga com a sua nuca, que é o seu lobo visual, o óptico, o seu lobo, o lobo óptico. Você não enxerga com os seus olhos, os seus olhos é só um espelho que bate lá na sua nuca e faz o que você está vendo aí. Então, tudo que você está vendo já aconteceu. Ixi, agora é outra complicação para sua cabeça, hein? Tudo o que nós estamos conseguindo ver já aconteceu. A ciência fala que tudo acontece em 6 segundos. 6 segundos eu tenho para poder trazer algo para o racional e aquilo eu poder refletir sobre o assunto, ou se já vai direto para o automático e está acontecendo simultaneamente no automático, 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 automático. Quantas vezes seu coração bate? Você não sabe. Por quê? Porque está no automático. Quantos litros de sangue você bombeia por dia? Você não sabe, porque está no automático. Quantos metros cúbicos de ar você respira por dia? Você não sabe, porque está no automático. 95% do que acontece conosco está no automático. Apenas 5% é racional, apenas 5% eu estou tendo compreensão. Mas tudo isso já aconteceu. Já aconteceu. Porque eu disse lá no começo da live, o nosso corpo físico, a nossa mente física, ela não foi criada, não foi projetada para saber o como vai acontecer. Todas as vezes que a gente for tentar imaginar como vai acontecer, a gente entra em colapso. Já pensou se você fosse tentar imaginar como que o meu coração bate? Você já morreu.
Olha isso. Ah, não, eu vou pensar como é que meu coração bate. Peraí, eu vou estudar. Vou fazer medicina, ou eu vou fazer enfermagem, ou eu vou fazer alguma coisa de anatomia. Eu vou fazer um curso de anatomia para saber como é que meu coração bate e como é que ele bate, para onde que ele manda o sangue, para onde que ele pega o oxigênio, de onde que ele recebe o oxigênio. O oxigênio vem do pulmão, circula no coração e depois o sangue sai do coração, passa para o pulmão e depois vai para o cérebro para poder mandar comando para todo o corpo. Você já pensou o tempo que você leva para pensar sobre isso? Seu coração já parou de bater, você já está morto há muito tempo, tudo já aconteceu, 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 aconteceu. Agora você entendeu por que, que a gente perde tempo tentando pensar coisas e tentando explicação para coisas que não tem que ter explicação, porque elas já acontecem simultaneamente, elas estão acontecendo simultaneamente e vão continuar acontecendo simultaneamente com a sua compreensão ou sem a sua compreensão. A Terra continua girando, você sabendo como é que ela gira ou não. E ela não vai parar de girar porque você não sabe por que ela gira, porque você não acredita que ela está girando. O mundo não vai deixar de acontecer, de ser mundo, porque você ainda não sabe como é que o mundo funciona e você não acredita no mundo. E se você for parar para pensar sobre isso, acabou. Você já passou tempo. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro. A teoria da incerteza, tá? De Heisenberg. Então, vamos lá. A teoria da incerteza, como é que funciona a teoria da incerteza? Eu não sei o tempo, eu não sei o tempo e a velocidade ao mesmo tempo. Se eu olho para a velocidade, eu não consigo saber o local e o tempo ao mesmo tempo. Não dá. Nossa mente não foi projetada para fazer as duas coisas, entendeu? Então, por isso existe essa teoria. Foi um cientista que descobriu isso, gente. Não dá. Se você for olhar para o velocímetro do seu carro quando você estiver dirigindo a 80, a 100 por hora, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você for olhar para o velocímetro, você já não sabe onde você está, porque você já passou daquele local. E se você for prestar atenção no trânsito, você não sabe quanto que está a velocidade, porque não dá para você saber milimetricamente a velocidade que você está e o local que você está. Então, ou você está no local ou você está na velocidade. Teoria da incerteza. Então, agora, o que, que eu faço com isso? Você não faz nada com isso. Se você está no local, você está no local. Se você está na velocidade, você está na velocidade. Você escolhe o que você quer. Aí isso complementa com a teoria da dupla fenda, com o experimento da dupla fenda. Tudo é onda e partícula. Eu falei muito sobre isso em 2018, 2019. Eu tenho aluno aqui que participou do PIN, sabe do que eu falei naquele tempo. Eu até parei de falar um pouco, porque o povo falou: esse cara tá maluco, tá falando dessas coisas. Isso em 2018, 2019. E vou voltar a falar dessas coisas, porque agora eu vejo a necessidade de fazer isso cientificamente e mostrar um pouco do que isso tem a ver com a fé, com o que as pessoas fazem sem saber e que tem ciência comprovando, mostrando e comprovando que isso é fato, que isso é realidade. Então, o que acontece na teoria da dupla fenda, no experimento da dupla fenda, o que Max Planck fez? O que os cientistas fizeram? Eles lançaram um elétron por dois buraquinhos. E qual que era o comportamento desse elétron dentro de um dispositivo, dentro de uma caixa fechada, ou um fóton, né, que é um focozinho de luz, para saber aonde que essa luzinha ia chegar lá no final do dispositivo. O pior é que bagunçou tudo, porque quando chegava lá no final do dispositivo, não tinha só dois focos de luz. Estava tudo esparramado, chamuscado no final do dispositivo todo. Eu falei, mas como que pode? Eu só enviei dois. E foi por dois buraquinhos. Aí ele falou, peraí, eu vou observar esse negócio. Colocou uma câmerazinha lá no meio do caminho e começou a observar. Quando ele observou, aí só tinha dois. E quando ele tirou a câmera e não observou, isso quer dizer o quê? A teoria quântica, a teoria da física quântica, a teoria das múltiplas
possibilidades, ou seja, das infinitas possibilidades. Tudo está em superposição quântica, ou seja, tudo está nas infinitas possibilidades até que você observe. Quando você começa a observar, por exemplo, eu estou sentindo uma dor. Aí você vai no médico. Olha, doutor, eu estou sentindo uma dor no joelho. Aí o médico falou, nós vamos ter que investigar aquela coisa toda. Você, naquele momento, observou a dor. A partir do momento que você observa aquela dor fica mais forte. Você já percebeu isso? Por quê? Porque você colapsou a função de onda na doença. Existem pessoas que sentem dores e falam assim, isso aí não é nada não. E vai e continua, nem lembra da dor mais. Por que será? Porque ela voltou para as infinitas possibilidades e parou de observar a dor. Agora, se eu quero observar algo que seja positivo e bom para mim, o que eu tenho que fazer? Mudar o meu foco. O colapso da função de onda é simplesmente você... O que é onda, o que é partícula? A onda passou, voltou, passou, voltou, passou, voltou, passou, voltou. Quantas vezes? Mas quando você observa, ela paralisa. Aí chama decaimento atômico, ou seja, as coisas começam a se materializar. Até então não existe. Por exemplo, até você começar a estudar um assunto, aquele assunto para você não existia. Aquilo que você não observa não existe. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Aquilo que você não observa não existe até você observar. Você que é casado, o teu marido não existia até um momento que você observou ele. E ele estava aí. Ele estava aí. Andando para aqui, para lá. Já existia no planeta, já existia no mundo. Mas para você ele existia? Não, porque você não observou. O dia que você colapsou a onda e que você observou aquela pessoa e que você gostou daquela pessoa e que você decidiu ficar com aquela pessoa, você colapsou a função de onda que era se casar com essa pessoa. Isso é metáfora para tudo. Enquanto você não está observando, aquilo não existe para você. Mas quando você observa e você coloca o seu foco, aquilo passa a ser o quê? A sua realidade. Se eu perguntar para 100 pessoas diferentes como ele olha para uma maçã, um vai dar um detalhe, o outro vai dar outro detalhe, o outro vai dar um detalhe. Nenhuma pessoa, serão 100 compreensões diferentes, 100 interpretações diferentes da mesma maçã. Se eu sair perguntando para 1000 pessoas como que é a vida para você, não, a vida para mim é isso, a vida para mim é um sofrimento, a vida para mim é uma dor, a vida para mim é uma angústia, a vida para mim é tudo que não presta, a vida para mim não funciona. Então, para você, a vida não presta. Para você, nada presta. Para você, nada funciona, porque é a sua observação. Foi o que você observou. Agora, existem pessoas vivendo as mesmas condições, existem pessoas vivendo os mesmos problemas, existem pessoas vivendo as mesmas dificuldades que têm uma outra observação para aquilo. E ela observa só as coisas boas. Nossa, olha, foi difícil, mas olha, eu consegui coisa nova, eu saí, eu resolvi tal, 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 tal. Quantas pessoas passaram pelo câncer? Os que observaram que aquilo não era nada demais estão aí vivinhos da Silva. E os que observaram que era uma doença mortal, o que aconteceu com eles? Morreram. Tudo está onde? No que eu observo. Então, gente, eu quero finalizar essa nossa live aqui, porque eu queria só dar uma introdução sobre essas coisas que eu quero estar falando, sobre fé e ciência e eu como cientista, eu quero mostrar muito mais o lado científico de algumas coisas, mas claro que observando algumas coisas relacionadas à escritura, à história,
a Bíblia e outras coisas mais que muitos de nós que somos cristãos estamos muito bitolados a um tipo de observação e nós não estamos observando o macro. A gente está muito aqui, ó. Parece que tem um tapão no nosso olho que não deixa a gente enxergar as coisas que realmente estão acontecendo. Tá um tapão no olho. Então tá na hora de você tirar aqui e expandir, ó, expansão, ó, expansão de percepção, expansão de interpretação, expansão de conhecimento, expansão das suas crenças que eram muito mínimas e muito minimalescas e que podem ser aumentadas e que podem ser fortalecidas. Vai depender de quem? De mim. Vai depender do que eu observo e como eu observo. Vai depender de você, do que você observa e como você observa. Mas saiba de uma coisa, nós não fomos. A nossa mente física humana, ela não foi preparada para o como. O como nós temos que deixar. Se você chama de Deus, temos que deixar para Deus. Se você entende como universo, deixar para o universo. Se você entende como qualquer nome que você queira dar para isso, para os poderes invisíveis, então você dê. Deixa o como com o pessoal de lá de cima e você vai simplesmente, depois que você já viu, depois que já aconteceu, você vai viver milagres, você vai viver coisas tão grandiosas, você vai viver coisas tão gloriosas depois que aconteceu. Você não vai conseguir observar, porque na teoria da incerteza é justamente isso. Quando você olhar, já aconteceu. Nossa, aconteceu. Gente, mas isso eu pedi isso para Deus, eu pedi isso para o universo, eu pedi isso. Isso foi o que eu pensei, eu imaginei que seria assim, tal, porque você observou. E quando você observou e colocou seu foco nisso, você colapsou a função de onda. E quando você colapsa a função de onda, ela se materializa, porque aquilo se torna real para você. Agora, o grande problema de tudo isso é porque se você observa o mal vai ser real para você. Se você observa o bem vai ser real para você. Se você observa a miséria, a falta, a fome, então isso vai ser real para você. Se você observa a abundância, a alegria, a saúde, o vigor, a paz, então aí quando você observa isso vai ser realidade para você. E que você possa então mudar, expandir o seu olhar, expandir a sua compreensão, e que você possa mudar toda a sua realidade a partir do momento que você colapse a onda, foque e que você observe aquilo que realmente faz sentido que você quer para a sua vida. Porque a maioria das vezes, ou todas as vezes, porque isso é matemático, é física, né? Todas as vezes que você observar algo negativo, esse algo negativo vai se tornar real na sua realidade. Mas se você também fizer o contrário disso e você começar a observar as coisas boas, as coisas incríveis e as coisas maravilhosas vão se tornar reais na sua realidade, porque você observou essa realidade, porque você focou nisso, porque você acreditou nisso e isso se tornou real para você. Esse é o grande e verdadeiro milagre da existência. O Criador deixou com você a escolha. Deixou comigo a escolha. Então, o que é que eu escolho? O que é que eu escolho? O que é que você escolhe agora observar? Continuar observando as suas mazelas, seus problemas, as suas dificuldades, as suas impossibilidades, as suas limitações, ou você começar a observar, peraí, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu posso muito mais do que eu imagino. Eu posso mudar essa situação. Eu posso fazer algo melhor. Eu posso melhorar meus pensamentos, eu posso melhorar meus sentimentos, eu posso melhorar minhas emoções. Hoje eu sei que emoção é movimento de energia, então eu vou movimentar minha energia para aquilo que é bom, eu vou movimentar minha energia para aquilo que é positivo, eu vou movimentar minha energia para aquilo que é maravilhoso, eu vou movimentar minha energia para aquilo que é
top das galáxias. Então você vai movimentar a sua energia, você vai colapsar a função de onda e você vai começar a experimentar essa dimensão de realidade da qual você está focado, de que você está focada e de que você está colocando diante dos seus olhos, porque tudo que você vê já aconteceu. Nada do que você vê não existe, não, já aconteceu. Em alguma dimensão, em algum lugar, porque agora não vai dar para falar nessa. Na próxima eu vou falar de como as coisas acontecem nas dimensões fora da nossa, que nós estamos aqui na terceira dimensão, a dimensão do tempo e espaço. Então tem outras dimensões de que as coisas funcionam e seres que transitam entre essas dimensões, mas é um outro assunto que senão vai bagunçar demais a sua cabeça. Tá bom? Queridos, olha, muito obrigado pelo tempo que muitos de vocês ficaram aqui, todos vocês que estão aqui assistindo, que você possa ter sido edificado com essa live, com esses conhecimentos e coisas que realmente possam fazer realmente sentido para você. Eu gostaria que você comentasse aí, tá? Comenta aí, é, pega essa live, divulga para alguém, compartilha aí, dá o seu positivo aí, o seu likezinho, faz alguma coisa aí para que a gente possa tornar essas lives relevantes para as redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Não é nada demais, é muito simples o que eu estou falando para vocês. É simples, mais simples que a simplicidade, mas é algo que eu decidi que se eu tiver que repetir isso aqui todos os dias, e todos os dias eu vou falar todos os dias, até que a cabeça de alguém abra, para entender, para focar, para colapsar a onda dentro daquilo que você realmente quer para a sua vida, que você quer trazer de transformação e que você quer viver de maravilhoso e de incrível. Aqui, aqui, que é a eternidade, o eterno presente é o agora, que é a única dimensão que existe. Um grande abraço para você e até a próxima. Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi. Um grande abraço para você. Um ótimo domingo de Páscoa para você. Que realmente a ressurreição faça sentido para você. Pare de procurar entre os mortos aquele que vive. Pare de procurar no cemitério a vida, porque a vida está aí, dentro de você. Procure a vida onde ela está, porque isso vai fazer todo o sentido e vai poder mudar a sua história de vida. Tchau, tchau. Um grande abraço para você.